Graça e paz, boa tarde a todos. Mais um estudo, terceiro da nossa didática, né? Transformando o seu ser interior, transformando o meu ser interior, o nosso ser interior. Então, a gente falou de caráter, a gente tem vivido, eu creio, essa semana coisas que têm confrontado esse caráter naquilo que nós tratamos. E eu creio que como aqui a gente já tem conhecimento bastante profundo da palavra, eu tenho certeza que houveram mais coisas ainda que aconteceram, que a gente pode discutir no decorrer da ministração. Vamos continuar então, falando dos sintomas e das condutas que nos levam a conhecer o caráter das pessoas. Por que eu preciso ter esse discernimento? Porque eu vou aprender a tratar as pessoas como pedras vivas, não como uma batata dentro de um saco onde tudo se mistura. Tá certo que diante de Deus não existe um maior, um melhor, não é isso que eu me refiro, sabe? Não é isso mesmo. Mas para a gente se identificar e se respeitar nas limitações um do outro. E dentro daquilo que Deus for fazer, eu vou ter que ter transformações e mudanças, e nós que caminham, vocês que caminham comigo também. Por quê? Porque vocês me amam, porque eu os amo, porque o Senhor nos ama. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Então, lembrando, Pedro, né? Vamos falar um pouquinho da personalidade, do caráter de Pedro. Ele foi ranzinza. Quem não lembra de Pedro reclamando ou dando pitaco em tudo? Ranzinza, desconfiado, nervoso. Então ele lembra o quê? Ele tem um caráter de quem nega a Deus. Ao mesmo tempo que ele reconheceu, ele negou. Nem ele esperava isso. Isso surpreendeu até ele. Tomé, ausente, desconfiado, acredita só no que vê. Tem um caráter de pessoas o quê? Incrédulas. Ele tem que ver, ele tem que tocar, senão ele não acredita. Judas Iscariotes foi frio, calculista, desacreditado, ausente, tem o caráter de quem trai. Como assim ausente? Fala um pouquinho aqui de Judas. No dia da ceia, ele estava lá, Jesus falando com os discípulos acerca do traidor. Provavelmente ele estava longe a hora que o Senhor falou, aquele que irá me trair é o que eu der o bocado de pão, né? No meu seio, no prato ali. Ele viveu a situação e nem percebeu que Jesus estava falando dele. Por quê? Por causa desse caráter frio, calculista, ausente. Estava pensando em qualquer coisa, menos no que estava realmente acontecendo ali. O lava-pés, a entrega, a presença de ser servo, nada disso estava importando. Então vamos lá, a gente tem aqui três, Pedro, Tomé e Judas, que demonstram alguns tipos de caráter. Não é só isso, mas tem muito mais coisas. O que é caráter? É um conjunto de traços morais e psicológicos que distinguem o indivíduo, grupo ou povo, índole ou firmeza. Caráter este que vai sendo formado conforme o indivíduo vai vivenciando situações ou sendo educado dentro de suas famílias ou em lugares de relacionamento com outra pessoa. Um homem é, então, o quê? Ele aprende. Desde que eu gerei Radassa no meu ventre, desde que gerei Hana, ali eu já converso com a Hana, ali eu já conversei com a Radassa, ela já ouviu, ela já recebeu informação, então o caráter dela começou a ser moldado quando? Enquanto eu a gerava. Então quando nós começamos a ser gerados em Cristo, o caráter de Cristo já começa a ser gerado na gente. Eu não sei vocês, mas várias coisas da minha vida que eu deixei para trás, que eram hábitos bastante não saudáveis na minha vida, né? Destrutivos e tal. Ninguém nunca precisou dizer para mim, olha, irmã, a senhora precisa parar de fazer tal coisa. Como fumar, por exemplo. Eu era fumante. Não fui milhares de anos, mas fumei dos 16 até os 19, mais ou menos. Sabe? Foi pouco tempo, mas foi bem destrutivo. Mas nunca ninguém me pediu ou disse, olha, irmã, você tem que parar de fumar. Porque Deus, não. O Espírito do Senhor me convenceu e eu quis parar. Então, à medida que eu me coloco como discípula, né, como tal medindo o Senhor, Ele vai trazendo as responsabilidades. É claro que muitas vezes Deus levanta pessoas para nos ajudar naquilo que é difícil. Mas nós já temos intimidade com Ele.
E é isso que a gente tem esquecido, que o povo do Senhor tem esquecido. Que mesmo sendo um corpo, mesmo a gente tendo pastores, evangelistas, profetas e mestres, nós somos um com Deus. E nós temos que caminhar e desenvolver essa intimidade. Isso vai mudar a nossa vida e transformar o nosso caráter. Não vai ser viver a experiência de outra pessoa, vai ser viver as próprias experiências com Deus. Então, através de todas essas situações e informações, são formadas as suas próprias opiniões. A criança tem o seu caráter formado, nós temos até os 7 anos. Os psicólogos explicam que é a idade, digamos, crítica, dos 3 aos 7, que é onde a criança mais absorve. Onde ela mais... Vocês veem que é uma esponjinha, tudo eles aprendem, é tudo muito rápido, você fala uma vez, já decorou, já sabe. Então, é importante a gente lembrar o quê? Quando a gente tem filhos, quando nós temos sobrinhos, quando nós vivemos numa comunidade ou no meio de pessoas que têm crianças, eles estão observando tudo. Não é um pouco, é tudo. Tudo, tudo. Então, o caráter, eu sempre falei, não quis pôr as minhas meninas em creche nem em escolinha. Por quê? Deus me deu, claro, essa oportunidade, glória a Deus por isso, mas porque elas têm situações de dificuldade, as duas. Mas eu sei onde está o erro, porque foi eu que gerei. É responsabilidade minha, eu criei, eu eduquei. Então, é mais fácil para mim observar, porque eu sei... então a Hannah, tal, daí eu vou lá, mãe, de vez em quando eu faço isso. Como que eu era assim quando eu era pequena e tal? Então, já tem uma base familiar, eu consigo descobrir onde estão as coisas, daí eu vou aos pés do Senhor e peço, Deus, em nome de Jesus, me capacita para que eu consiga consertar determinada situação. Fica mais fácil. Agora, imagina uma criança que é formada no seu caráter, desde de meses de idade está numa escolinha. Quantas tias se tem, que chamam de tia, né? Quantas professoras? Quantas formas de falar, de agir, de pensar foram trabalhadas ali? Então, isso é uma coisa que o Edinho ministrou isso da minha vida, meu esposo. E com a ajuda de Deus, ele me convenceu, porque eu não queria de jeito nenhum parar de trabalhar. Mas o Espírito do Senhor me convenceu. Ele disse, amor, se Deus está me capacitando, não foi tudo muito fácil, né? Mas se Deus está me capacitando para suprir, fique em casa com as meninas. E daí, desde que a Hannah nasceu, eu não trabalhei mais. E sou muito grata a isso. Não sinto falta. Gosto de fazer as coisas, procuro às vezes o que fazer, mas sou muito grata a Deus por poder, sabe, ter tido essa oportunidade de formação de caráter. Então, o caráter do homem versus cruz. Quando recebemos a Cristo, passamos pelo batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento. Ressurgimos em Cristo e passamos a ser nova criatura. Então, devemos deixar bem claro que essa nova criatura é feita no Espírito. A gente ouve em várias ministrações que você aceitou Jesus, eis que tudo se fez novo. Isso é bíblico, está lá na palavra. Porém, o que continua? O que Paulo está falando? Que o Espírito está pronto, mas o que? A carne é fraca. Então a questão é o que? Salvação. Você confessou Jesus, você tem o que? Você recebe uma salvação imediata no Espírito. Mas a tua alma tem que ser trabalhada. Como assim? Não é anular as Escrituras, porque a obra quem faz é a cruz. Mas eu preciso dar os passos e tomar posse daquilo que a cruz fez por mim. Ter o caráter de Cristo. Ou a gente aceitou Jesus e acabou. Todo mundo aqui já não mente mais, não murmura mais. Não. O Espírito de Deus vai transformando, vai limpando. Certo? Então, nós temos que ser trabalhados no nosso caráter, porque essas coisas de caráter, elas são feitas na nossa alma. Os nossos sentimentos estão na nossa alma. As nossas emoções estão lá. Isso não me dá desculpa de dizer assim, não, mas a minha carne é fraca. Pega a carne, as dificuldades, bota como muleta e sai mancando. Usando o pecado, usando a carne, usando, mas eu sou assim. Não.
Você não é assim. O mundo distorceu aquilo que era perfeito. O pecado distorceu o que era perfeito. O Senhor morreu por mim para quê? Para que eu possa herdar isso novamente, a essência daquilo que Deus criou. Então, eu não sou assim não. Acabei ficando, mas eu quero atingir a essência da perfeição do Senhor, sim. Tem que ser o nosso desejo. Conquistar isso é outra história. É uma caminhada e eu creio que 100% a gente vai alcançar na glória, né? No corpo glorificado. Mas a gente pode não parar, não desistir e continuar buscando isso dentro de nós. Até porque, gente, isso vai trazer graça nos nossos relacionamentos, paz na nossa convivência diária. Ah, então não vai mais ter problema? Vai, porque a luz que habita em ti vai começar a incomodar. Nossa, como que essa pessoa consegue ser assim, tão transparente? Por quê? Um monte de porquês vão surgir ao teu redor. Mas o que o Senhor fala para nós? Nós temos que o quê? A nossa alegria tem que estar no Senhor. A nossa paz tem que estar no Senhor. A minha aceitação tem que estar no Senhor. Porque enquanto eu vivo querendo ser aceita por todos, eu não agrado a Deus. Então eu preciso entender que eu sou filha, herdeira, que o meu caráter tem que importar na retidão no Senhor. Eu não vou usar a minha transparência, o meu caráter reto, íntegro, para sair batendo nos outros. Não, porque eu sou transparente. Então chuta todo mundo, briga. Olha que cara. Não, não é isso. E tem gente que usa essa transparência para isso. Se aproveita de algo tão lindo de Deus e distorce. A gente vê uma porção de pessoas feridas hoje por causa dessa pseudo-transparência. Então tem que ter cuidado. Certo? Então vamos lá. Porém, temos a errônea ideia de que o nosso caráter morre com o velho homem, sendo que, na verdade, ele está sempre lá guardado dentro de nós e precisa ser moldado conforme o caráter de Cristo. Estas são regras para um viver santo. Vamos lá? Colossenses 3, do 1 ao 10. Colossenses, capítulo 3. Lindo, filha. Do versículo 1 ao 10. Eu vou começar, ok? Portanto, se vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas do alto, onde o Messias está sentado, à destra de Deus. Cris? Não ainda? Lucas, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza, imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus e ganância, uma forma de idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Mas agora, livrem-se delas. Ira, irritação, mesquinhez, calúnia e linguagem indecente. Não mintais uns aos outros, porque já vós despistes o velho homem com seus feitos. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amém? Então a gente tem as Escrituras confirmando tudo aquilo que nós falamos até agora. Se está escrito, é possível. Eu creio. Amém. Né? Nós cremos em nome de Jesus. O nosso caráter ou personalidade muitas vezes resiste. E resiste muito. Então, morte é não querer viver em novidade de vida. Ao contrário do que a gente acredita. Eu vou estar morto quando eu não quiser renovar a minha vida nessa transformação de vida. Agora, Gálatas 2:20. Já está aqui, né? Viu ainda não, só um minutinho. Gálatas 2:20.
20. Eu não tenho pra não. Tá bom. Gálatas 2:20 diz: quando o Messias foi executado na cruz como criminoso, eu também morri, para que meu ego orgulhoso não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, aqui, Paulo está declarando que a morte do Senhor, ela deu para mim como alcançar essa vida. Ela clama, eu preciso me entregar, eu preciso querer, porque eu morri com Ele na cruz. Não é o que a palavra diz quando eu batizo? Então eu morri com o Senhor. Então essas virtudes, como eu renasço com Ele, eu ressuscito, isso tem que ressuscitar comigo. Ou pelo menos eu querer, né? Para que o Senhor comece a gerar isso. Então, já estou crucificado com Cristo, é o que diz a palavra. O mal que não queremos enxergar, infelizmente, a perspectiva do orgulho da maioria das pessoas é tão superficial que as faz ignorar a sua presença em suas vidas. Eu não sei vocês, talvez só eu tive esse problema. Vem cá, queridos, aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu, quando vinha aquelas palavras de confronto no comecinho, eu dizia assim, nossa, mas eu sou tão boazinha, eu não tenho problema com essas coisas. Graças a Deus. Eu não tenho problema com essas coisas, né? E daí eu peguei, pensava e ficava procurando defeito em mim, gente. Eu ficava pensativa no culto, nossa, mas ele tá falando, mas eu sou tudo isso aí. A gente não enxerga o orgulho, a gente não enxerga, entendeu? Aquilo que Deus está nos mostrando. Por quê? Porque os nossos olhos ainda estão fechados. Conseguem identificar o orgulho facilmente nos arrogantes atores de Hollywood, em ricos snobs, em atletas considerados estrelas egocêntricas, ou até mesmo em um colega de trabalho, escola ou em um irmão em Cristo que gosta de se exibir. Então é o famoso crente pá. Tudo é pro irmão, né? Já conheceram já o termo do crente pá? Acho que todo mundo conhece, né? Tem o crente inchado que pega tudo pra si, e o crente pá que pega, cava e joga pra frente. É tudo pro irmão, não é nada pra mim. Entendeu? Então, isso acontece. Então eu vejo que, mas aquele fulano lá, olha que metido lá do louvor, sangue de Jesus tem poder. E é metido mesmo, né? A maioria do pessoal, eu do louvor mesmo, é difícil. Mas Deus trabalha e transforma. Não é impossível. Mas acontece isso. Eu não vejo a minha arrogância, o meu orgulho, o meu eu. Mas o do outro é o que diz a palavra onde? De olhar pro o argueiro que está no olho do irmão e esquece de uma trave que está no próprio olho. Trave, pensa, trave, né? Trave, tudo. E o argueiro, o que é um argueiro? É um cisco. Então eu vejo um cisco no olho do irmão e não vejo um argueiro que está em mim. E graças a Deus que tem momentos na nossa vida que Deus começa a mostrar, né, gente? Eu não sei com vocês de novo, mas quando Deus começou a tratar comigo, pense. Eu fui moída. E não foi no mundo, não. No mundo também, mas foi dentro da igreja. Foi quando o Senhor me pegou. A minha pastora foi muito usada na minha vida para me moer. Glórias a Deus por isso. Teve situações de justiça, outras de injustiça. A maioria de injustiça, eu confesso para vocês. Mas não importa. Porque vai ser nessas aí que tu vai ter que trabalhar e ver Cristo. Porque quando tu tá certo, a tua justiça própria já grita. Agora, e quando você não tá, que você tem que calar? Ou melhor, quando você está certo, a tua justiça própria grita. Agora, quando você não está, é mais fácil de você aceitar. Não é? Então Deus tem um plano perfeito para tudo. E glória a Deus que Ele me moeu e continua tratando meu caráter nessa área. Né? Outro dia eu estava brincando aqui na mesa, eu fiz uma coisa que eu acabei não fazendo legal com meu esposo, com o apóstolo Edson. Daí eu botei a mão na cabeça assim, ai Jesus, lá vou eu me humilhar de novo. Saí correndo para pedir perdão, porque eu errei. Então quando eu falei me humilhar de novo, não foi com pesar, foi assim, Jesus,
que prova, mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque dessa maneira eu reconheço o meu erro e eu coloco o meu ego no chão. Ah, mas credo, você vai ter que fazer assim sempre? Olha, eu faço. Quem caminha comigo sabe que eu sou durona, que eu tenho uma personalidade difícil, entendeu? Mas quando eu erro, eu volto atrás. Passo mico de vez em quando, mas eu não me importo em passar os micos que eu passo. Eu quero Deus. Eu quero chegar naquele dia e Deus perguntar pra mim, mostra-me tuas mãos. E eu quero mostrar as minhas mãos limpas. Né? Com um monte de pedido de perdão e de transformação. Mas não um monte de coisa escondida dentro do meu coração. Sabe? Vamos lá então. Ele vai colocar à tona até os seus pensamentos em segredo, ele vai colocar à tona, né? Vai! Cada palavra a gente vai prestar conta. Então, eu estava lendo um livro chamado A Isca de Satanás. Até eu recomendo para você que, olha, se estava tudo resolvido, tu achava que estava tudo beleza, você descobre que tem algumas coisas que não estão. É um livro que ele é do John Bevere. Ele é muito assim simples, uma literatura extremamente simples, mas com um conteúdo poderoso. Poderoso em que sentido? De transformação. Você é confrontado, porque ele fala da ofensa, que é algo que tem acabado, tem destruído vidas, lares, igrejas. Igrejas que eu digo igrejas. Eu sou igreja, você é igreja. E nos templos, as pessoas dentro da igreja também que têm vivido lá. Por quê? Contenda, fofoca, idolatria e aí assim por diante. Vamos voltar para cá, né? Rapidinho. Pode falar. Romanos 2, capítulo 2, versículo 16, diz assim. Pode ler. Paulo fala assim, de acordo com o evangelho que eu prego, que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Amém. E vai julgar os pensamentos secretos. Então a gente costuma falar muito sobre os nossos pensamentos secretos, né? Falar sobre eles, discutir sobre eles, às vezes levar uns puxões de orelha sobre eles. Mas a gente já está até treinando. Porque assim nada vai conseguir trair eu mesmo. Porque, gente, muitas coisas que acontecem na nossa vida diária que passam corriqueiramente. Paulo diz que a gente precisa o quê? Confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos perdoados? Não, sarados. Isso tem a ver com a tua alma, com a minha alma. Isso tem a ver com se humilhar. Porque quando você conta algo para alguém, de repente você diz, nossa, que vergonha. Então você fica com vergonha até de Deus, né? Tem algumas situações que já aconteceram assim que eu queria, né? Ai, Deus, se pudesse sumir, ou que nem diz um amigo meu, me rasgar e sair correndo de dentro de mim, fazia. E Deus tem mostrado o que é a misericórdia dele nesses momentos, sabe? E quando eu exponho isso para alguém, claro, não para qualquer um, a gente tem que ter discernimento, pedir discernimento para quem que eu vou abrir o meu coração. Mas quando eu faço isso, além de eu me expor na questão do ego, porque eu estou mostrando algo que eu não queria mostrar. Mas por que tem que ser para alguém? Porque em onde tiver 2 ou 3, tudo na Bíblia é 2 ou 3. Só nas suas orações secretas é você e Deus. Para perdão, para conversa. Mas para cura é 2 ou 3. Para transformação é 2 ou 3. Lembrem-se que nós somos pedras vivas, que são usadas um na vida do outro para crescimento. O que Provérbios fala? Que aquele que procura estar só, procura o quê? O próprio deleite. Por quê? É mais fácil. No mundo afora aí, o que tem de gente comprando cachorro e tratando que nem gente. Por quê? Porque um cachorro, você tá de saco, você não quer mais conversar, não quer mais ele perto, você tranca ele no quarto, você bota ele em algum lugar, ele fica lá. Um ser humano, você não vai poder mandar ele calar a boca, não, você vai ter que discutir, você vai ter que compreender, você vai ter que amar, vai ter que ensinar. Uma criança, você tem que ensinar. Não é mais difícil? O relacionamento nós estávamos falando outro dia, todo relacionamento, ele tem um quê de dificuldade. Por quê? Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, sobre ela não prevalecerão as portas do inferno. E pedra é pedra, pedras vivas. Ninguém aqui é morto, nós somos vivos, então vai ter faísca.
Vai ter faísca. Como é que faz fogo? Não é pega pedra? Não é? Vai, para que elas formem uma construção firme, coesa, indestrutível, ela vai ter que encaixar perfeitamente. Então vai quebrar a ponta de uma, vai quebrar a ponta do outro. Vai ter pedra que não tem ponta que vai ter que fazer. E assim por diante. Isso é ter um caráter formado como pedras vivas, né? Tá. Então a gente estava falando de reconhecer o defeito ou o orgulho no outro e não em si próprio. Mas há quem pergunte se possuem problemas com o orgulho. Perguntar para nós mesmos. A maioria das pessoas negará em um piscar de olhos. Não, eu não. Eu orgulhosa? Para, eu não. Que terapeuta em nossos dias recebe pessoas em seu consultório angustiadas e se lamentam por causa de suas estruturas de orgulho? Alguém chega lá dizendo, ai, tô tão cansada de ser orgulhosa. Ai, eu tenho orgulho da minha humildade. Alguém chega reclamando disso? Ninguém, amores. A gente vai, ai, porque... Que bom, né, filha? Então, a gente vai pegar, vai chegar, ai, tô angustiada, tô triste. E mesmo assim, os psicoterapeutas não têm dado conta de resolver. Eu costumo falar que são paliativos. É como a dor de cabeça, quem tem dor de cabeça crônica. Você vai, toma uma aspirina e passa na hora, mas daqui a pouco ela vai voltar. Um psicoterapeuta, sem a palavra de Deus, é um paliativo. Você vai dar... É uma aspirina. É uma aspirina. Você vai dar o conforto, vai dar a palavra certa, na hora certa, porque existem muitos bons psicoterapeutas. Mas existem métodos que não são cristãos, existem métodos que levam, inclusive, para um outro lado, como hipnotismo, regressão, que nós sabemos que não provém do Senhor, Reiki, né? Mas o reiki não faz parte da psicologia, é mais na conversa eu fui mesmo. no psicólogo e ela tratava com reiki. Ai, mas então ela acrescentou. Também não tem como a gente fazer. Mas agora, se eu unir os conhecimentos naturais, porque existem bons conhecimentos, junto com o criador da nossa psique, o doutor, o médico dos médicos, como a própria Bíblia diz, eu não vou ser só sarada, eu vou ser transformada na imagem e semelhança do Criador. Ele conhece cada curva do nosso coração, cada vírgula, cada ponto de interrogação, cada questionamento, tudo. Então, não é a melhor pessoa a quem perguntar? Eu acho. Quer reconheçamos ou não a sua desagradável presença, o orgulho, se esconde no coração de cada ser humano. É um agente corrosivo que penetra em nossa natureza caída e é capaz de corroer a nossa alma se não for detectado e removido. Identifique o orgulho dentro de você. Vamos lá. Existem situações nas quais ajo como superior aos outros. Aquela pessoa que fala de algo para se gabar. Ou para, eu sei, ele não, vamos ver o que vai rolar. Olha como eu sou inteligente. Olha a minha sabedoria. Foi Deus que me deu, claro. Toda honra e toda glória ao Senhor. Né? Então vamos lá. Busco e tento conquistar a admiração das pessoas. Faço tudo para agradar. Murmuro até dizer chega no meu coração. Mas faço tudo, tudo, tudo. O dia que eu descobri, eu fui confrontada pela pastora Rosa. Ela foi me visitar. E nós começamos a conversar, e foi uma conversa muito curta. Pensa na pessoa, né? E tal, e estava brava, tinha acontecido uma situação, estava muito magoada, muito ofendida. Deus tratando meu caráter. E ela disse assim para mim, Cristo, já parou a perceber que tu é uma pessoa que é falsa? Que eu era falsa submissa. E eu falei que não, briguei, fiquei irada, fiquei muito brava. E daí eu fui orar. Ai, Deus disse que era verdade. Gente, foi tão horrível olhar para mim no espelho. E daí, porque ele me mostrou todas as minhas murmurações. E disse para mim, você é isso. E eu disse, eu não sou isso. É
gente sempre perde com Deus, essa aqui é a grande realidade, ainda bem, né? O que eu fiz? Essa foi uma característica minha. Eu fui numa reunião do Ministério de Louvor que teve e pedi perdão para todos. Falei que eu tinha sido mal criada com a pastora Rose. Pedi perdão para ela. Disse, pastora, eu sou isso que você falou, sim, me perdoa. Mas por que eu pedi perdão para o corpo de obreiros todo? Porque você fez alguma coisa na frente de todos? Né? Não, porque eu reconheço que eu sou corpo de Cristo. E quando eu firo o corpo de Cristo, eu não feri só uma pessoa. Eu feri a todos. Isso foi algo que Deus falou no meu coração. Que eu aprendi com a pastora Alita também. Sabe? Através dela. Então, o que acontece? Todas essas coisas que na hora foi duro para mim entender, foi duro para mim reconhecer, através da escolha de ver Deus agindo no meu caráter para me melhorar, eu fui melhorada. Mas se eu tivesse escolhido me ofender ou permanecer na minha justiça própria, eu estaria me lamuriando até hoje. Me lamuriei por algum tempo até Deus trabalhar. Mas nessa situação desse reconhecimento, foi algo muito legal que aconteceu naquele dia. Eu chorei muito, nós todos no grupo, todo mundo caiu num choro. E daí começou todo mundo, cada um pedir perdão para o outro. Gente, o perdão é algo que ele quebra barreiras, ele não interessa, ele faz algo estrondoso no céu, na terra e no inferno. Ele saqueia, ele quebra algemas, ele quebra prisões nas nossas vidas e na vida daquele que está perto da gente. Foi lindo. E pensa, eu nem imaginava, eu estava em luta comigo mesmo de ter que reconhecer que eu estava fazendo tudo errado. Mas olha o que uma coisa gera, é uma cadeia, assim como um abismo chama outro abismo, que o diabo sempre quer roubar e copiar as coisas maravilhosas de Deus e distorcer. Uma porta que a gente abre de fruto do Espírito gera outra, que gera outra, que gera outra. Deus é perfeito. Então vamos lá, sou sensível quando o alvo sou eu ou sou defensiva? O problema sou eu. Eu sou o centro das atenções, das críticas ou da situação difícil. Eu sou sensível ou eu sou defensivo? Tenho a tendência de ser sempre sabe-tudo? Sou rebelde com relação aos meus líderes? Resisto à vontade de Deus na minha vida? Tento conseguir glória pelo que Deus tem feito em mim ou através de mim? Contando as coisas para se gloriar. Não, aquilo que a gente já falou, né, um pouquinho no começo. Aqui são algumas coisas que a gente pode identificar se existem orgulhos dentro de nós. Não, o que a gente faz com isso que está identificado? Não importa se é pouquinho, se é médio, se é grande. Vai para a presença de Deus e diz para Ele, Senhor, arranca essa raiz de dentro de mim.